do texto que eu estava falando, lá em Efésios, capítulo 4. Só ler esses textos para confirmar toda a nossa conversa aqui, Adriano. As meninas aí, Rosilma, e a gente só conversar um pouco sobre isso e vocês fiquem livres para falar alguma coisa a respeito. Efésios, capítulo 4, falando sobre a unidade no corpo de Cristo. Zé Ferreira de Almeida é a tradução dessa minha palavra, da minha Bíblia, a tradução da editora Vida, e ele mostra já a unidade no corpo de Cristo. Ele intitula esse capítulo 4. E ele diz assim: portanto, como prisioneiros ou prisioneiro do Senhor, rogo-vos, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vê que texto maravilhoso e vê como ele se encaixa de uma forma natural, tem fluído no nosso meio. Eu, pelo menos, percebo isso. Né? Procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, aperfeiçoados na santificação, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse versículo 13 aqui, ele chama a nossa atenção. Esse é o parâmetro, esse é o foco. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, é aquela situação da santificação. O que é ser santo? O que é santidade? Santidade é uma busca incessante, uma busca que não para. Você quer ser santo todo momento, todo dia você acorda para se santificar. Até quando isso vai acontecer, irmão Anselmo? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Mas isso é possível? Não sei. Eu só sei que é a meta. É isso que o Senhor está propondo, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele está vendo que Cristo quer que aconteça. Para que realmente nós tenhamos essa concepção, esse entendimento, é isso que devemos perseguir, é isso que devemos querer fazer. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual
todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, em amor. Vê que maravilha. Ele está dizendo, do qual todo o corpo bem ajustado. É isso que nós estamos buscando quando vamos a Garimus, quando vamos a Baipendi, o ajuste do corpo, a unidade da fé, o mesmo pensamento. O Ronaldo tem batendo nessa tecla já há muito tempo com a gente. Se houver uma vírgula que está mal colocada, vai mudar o sentido da oração. A gente tem que ter essa oração escrita e até a vírgula no local correto, para que a gente não tenha um outro entendimento. E é isso que ele está dizendo aqui no verso 16. O corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. A justa operação. Mamãe falou, Adriano, justiça. Segundo a justiça que habita dentro de cada um de nós. A justa operação de cada parte. A forma justa como nós estamos operando, como nós estamos agindo, como nós estamos pensando, de forma justa, honesta, seguindo a verdade em amor, segundo a justa operação de cada parte. Faz o seu próprio aumento, porque isso nos edifica. Agindo dessa forma, nós melhoramos como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos do Altíssimo, em obediência. Nós aumentamos isso para a edificação de si mesmo em amor. O Paulo deixou mais uma ferramenta para nós aqui. É importante que nós pensemos assim, assumir essa responsabilidade. É a edificação de mim mesmo, em amor. Eu faço isso por amor, não é para mim. É como você disse, Adriano, toda honra, toda glória para Cristo Jesus. Não tem dúvida disso. Mas essa unidade, viver a unidade do corpo de Cristo, quando a gente começa a pensar assim, sabendo que é para que ele seja tudo em todos, esse entendimento, essa santificação não vai ser, não, quando o nosso grupo tiver todo mundo pensando assim, aí pronto, eu já sou santo. Não é o que o apóstolo Paulo está dizendo, não. Para que todos, a começar em nós, que já temos esse compromisso de estarmos juntos, de estarmos meditando na palavra de Deus, de estarmos querendo participar dessa unidade juntos, a gente entende tudo isso aí, a gente tem que perceber que tem mais o mundo todo para alcançar. Ainda falta o resto do mundo todo, quase 7 bilhões de habitantes, né, que já atingiu esse número. Então, aqui são só uns 20. Tem mais um bocado de bilhões para a gente alcançar. Mas se multiplica. Se multiplica. E é como a gente observou no homem como meu pai. Ele não sabe o tanto de gente que ele conseguiu, como evangelista, que aqui está dizendo que o Senhor disse que ele separa uns para evangelistas, e ele se encaixava nessa descrição como evangelista. Ele falava muito do evangelho de Cristo Jesus. O quanto essa semente tem multiplicado, por onde ele passou. Por onde ele passou, nós temos consciência de que ele fez um bom evangelismo, e a gente muitas vezes não compreende, por ele não estar aqui ainda, mas essa é a vontade do Pai. Assim o Pai quis. E ele está bem. Ele continua aqui espiritualmente, eu sei que ele está todos os sábados aqui, já tem um lugarzinho dele certo, né, de estar conosco. E sei que ele também, vez por outra, ele tem estado. Vez por outra não, porque tem um amigo meu, Adriano, que ele era pastor presbiteriano, ele se formou no seminário presbiteriano. E depois ele conheceu a doutrina ortodoxa, a Igreja Católica Ortodoxa. E ele se converteu à ortodoxia. Hoje ele é padre ortodoxo. Deixou de ser pastor presbiteriano para ser padre ortodoxo. Tem uma capelinha aqui em Caruaru e a gente sempre conversa.
tive a oportunidade de, coincidentemente, viajarmos juntos até Recife. E numa dessas viagens nossas, ele estava conversando sobre isso. Ele disse: meu irmão, o irmão Benedito, ele abençoava você quando ele via a sua necessidade. Ele ia até você e lhe abençoava com oração, com a palavra, com alguma outra coisa, de repente um valor, cesta básica, uma roupa, um remédio. Mas ele estava sempre para lhe abençoar de forma individual. Agora ele está numa situação em que ele pode abençoar todo mundo de uma vez só. E com certeza ele intervém junto ao Pai a respeito de cada um de nós. Eu achei aquilo maravilhoso, aquilo me deixou muito feliz, e só aumentou essa minha consciência que ele mesmo me ensinou a ter, né? E que o Senhor completa a sua obra na vida de todos aqueles na morte, porque todos os nossos pecados são pagos na morte. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. É isso que nós estamos desfrutando desse dom gratuito de Deus. Essa vida eterna. Já desfrutamos dela, porque pela fé nós cremos na vida eterna e já estamos na vida eterna. Nós não vamos precisar passar pela morte. Por isso que a nossa consciência não permite que o nosso corpo adoeça. Nós determinamos saúde para a vida do nosso corpo. Eu determino saúde e abençoo em Cristo Jesus a vida de vocês, Adriano, Rosilma, Heloísa, Giovanni, com saúde. Nenhuma doença adentra a casa de vocês. Porque Cristo Jesus está adiante, protegendo vocês, livrando de todo mal. É essa consciência que temos que ter. Ou que buscamos ter, que perseguimos essa consciência. De que Cristo em nós é saúde, é vida. É vida. Sei que, diante do meu pai ainda com vida, no hospital, foi o que eu fiz diante dele. Eu declaro vida para o Senhor, vida, vida. Não nada de doença, não morte, vida. Toda vez que eu estava com ele lá na UTI, eu fazia isso. E, mesmo assim, aprove o Senhor que estava no tempo. O tempo era aquele. O que o Senhor tinha preparado para ele foi aquilo. Então, eu não tenho tristeza, nunca tive, Adriano. A Bíblia fala que chorar é com os que choram. Talvez eu chorei porque minha mãe chorava e outras pessoas choravam ali. Mas eu não chorei de me desmoronar, não. Eu me mantive firme até hoje, com essa consciência de que a morte não tem significado para mim. Desde que eu entendi o que Cristo fez na cruz. Que Jesus passou lá na cruz. Ele tomou sobre si todas as nossas transgressões. Ele assumiu, ele pagou um alto preço. E para que esse preço realmente eu entenda que ele foi pago, eu preciso crer nisso. É crendo na vida eterna que eu entendo o alto preço que foi pago. Entendendo que eu tenho que me santificar todos os dias. E que eu não aceito doença, eu não aceito a morte, eu determino vida sobre a minha vida. Vida abundante que só Cristo pode me dar. E é nele que eu me apego. Então eu entendo que foi um alto preço pago. Foi um alto preço. E Cristo pagou. E nós estamos aqui hoje pela graça. Pela graça derramada do Pai Elion através de Cristo Jesus sobre nossas vidas. Que nós somos salvos, somos curados, somos libertos, somos um em Cristo. Pela graça. É por esta graça, desse amor que nós não merecemos, mas recebemos. Esse amor gratuito, né? Esse amor que foi dado para todos nós. É isso. Talvez a porção da palavra que o Senhor tem para nós essa noite, que eu senti no coração de transmitir para todos nós. E essa conversa maravilhosa com você, com as meninas aí, com o Zil. Muito bom.
E vamos sim estar fazendo isso repetidas vezes, aos sábados, e quando nós estivermos juntos, para a honra e glória do Senhor Cristo Jesus. Amém, meu irmão, amém. Eu declaro também muita paz a você e a sua família, muita Amém. união, que o Papai do Céu, o Altíssimo, abençoe a nós todos, abençoe com sabedoria para conduzir nossas vidas e que a gente possa ser preenchido pelo Espírito Santo de Jesus para nos conduzir à frente, sempre à frente, no sentido da vida, do espiritual, do emocional e do familiar. Amém. Então, Amém. muita saúde para nós, para nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, que eu ainda não tenho, né? Mas que vamos ter, se Deus quiser. Vamos já proclamar, né? Declarar, como Paulo fala. Declarar. Não é fácil, não, né? Mas vamos. Vai acontecer, depois corrigir. Então, uma boa noite, uma noite abençoada, que Amém. possa, a partir de segunda, a partir de amanhã já, né? Possamos descansar um pouco e a partir de segunda tá com a fé de Cristo para cada dia e que a gente sempre possa estar exercendo esse Cristo que há dentro da gente. Amém. 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 Paz. Amém. Aproveitar aqui a abençoar e agradecer ao Pai querido pela viagem dos amados irmãos que já concluíram, e ainda não. Que tudo em paz aconteça e obrigado, Senhor, pelo cuidado para com cada um de nós. Obrigado, Pai querido, por esta noite abençoada. Obrigado pela família do Adriano, da Vilma. Trata-os com teu amor, preenche o coração dele. Leve meu abraço aí aos demais irmãos angarinos, Adriano. Irmão Pedro, Isarias, todos que se encontraram, irmão Paulo, ele voltar. Deixe aquele abraço para todos. Pai da Rosilma, toda a sua família, Adriano, seja abençoada. Muito obrigado pelo acolhimento lá em Garanhuns, foi maravilhoso. E semana abençoada para todos vocês.